Fala galera, beleza? Eu sou o Léo Veloso e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje o tema do vídeo é muito especial. A gente vai falar sobre como ter mais consistência no seu programa de treino, mais precisamente 3 coisas que se você colocar em prática na hora de montar o seu treino, com certeza vai melhorar muito a sua adesão. Bora lá então! Então pessoal, antes mesmo da gente começar a se preocupar sobre quantos exercícios a gente vai fazer no treino, quais exercícios, como dividir o nosso treino, quantas séries, quantas repetições e todas essas coisas, a gente precisa primeiro de tudo se preocupar se a gente vai ter consistência naquilo que a gente vai estar fazendo. Ou seja, se a gente vai conseguir manter o nosso programa de treino por longos períodos, se a gente vai conseguir cumprir aquilo que está no planejado, né, aquilo que está, digamos que no papel, que a gente determinou que iria fazer e coisas assim. Então isso é tudo que eu vou falar aqui no vídeo de hoje, ele serve tanto para musculação quanto também na realidade para qualquer outra coisa da tua vida, beleza? Não basta apenas ter força de vontade, determinação, motivação. Existem algumas outras coisas, né, que vão ser justamente esses 3 pilares, esses 3 passos que eu vou comentar aqui no vídeo com vocês, que são essenciais para que realmente tenha sucesso naquilo que você está planejando. Mas calma que não tem nada a ver com esses papos de motivação, de se olhar no espelho, essas paradas aí, não, beleza? Realmente são coisas reais que tu pode aplicar na prática, né, e realmente ver resultado quando tu aplica no teu treinamento. E para entender um pouco melhor a importância do que a gente vai ver hoje aqui nesse vídeo, vamos pensar no seguinte: provavelmente você que está em casa já deve ter passado por essa seguinte situação. Começou a treinar na academia ou em algum outro esporte, e aí depois de algumas semanas, alguns meses teve que parar, aí depois retornou de novo, parou de novo e ficou sempre indo e voltando, tá? Se não aconteceu contigo, provavelmente aconteceu com algum amigo, algum familiar. E isso normalmente não acontece só por falta de motivação, algo assim. Normalmente acontece porque essas pessoas elas não aplicam esses 3 pilares que eu comentei, né, na prática e na rotina delas de treinamento. Então é muito importante que você assista esse vídeo até o final e, né, anote tudo que você vê por aqui, tudo que for informação útil e realmente saia daqui já aplicando, tá? Porque de nada vai adiantar você saber toda a teoria se você não ir para a prática, beleza? Outra coisa também, a consistência, né, manter os treinos, eles são muito importantes para que você realmente consiga ter resultados. Pensa comigo, essa pessoa, né, ou você que está aí, que já foi várias vezes para academia e parou, foi de novo, parou e tal, tá com o shape que gostaria de ter, tá com a saúde que gostaria de ter? Muito provavelmente não, porque se você não tem consistência, se você não tem, né, sustentabilidade, adesão ao planejamento, ao programa de treino, você nunca vai conseguir manter, né, e na verdade nunca vai conseguir ter realmente resultados sólidos, porque sempre vai e para, então consegue alguns resultados, depois perde e fica sempre nesse ciclo infinito, nessa bola de neve, beleza? Então ter consistência no treino, na minha opinião, é o fator mais importante, é o fator mais chave para que tu realmente atingir o seu objetivo, tá? Antes mesmo, né, de como eu já disse também, selecionar os exercícios, quais exercícios vai fazer e essas coisas. O primeiro pilar, então, o primeiro passo para você ter mais consistência e mais adesão ao planejamento de treino é ter um treino realista. Para e pensa, o teu treino ele é sustentável a longo prazo, ele é prático para a tua rotina? Como assim, Léo? Não entendi. Vamos lá, vou explicar um pouco melhor. Para a gente começar então, vamos focar em prazos, ok? Isso está ligado, né, está dentro desse pilar de realista que eu estou comentando. O seu programa de treino, né, o seu objetivo, ele tem um prazo realmente realista? Para entender um pouco melhor, vamos fazer o seguinte: um atleta de fisiculturismo, por exemplo, normalmente se prepara, né, para subir lá no campeonato, para subir em cima do palco, entre 12 e 16 semanas é o que normalmente a galera se prepara, beleza? Então pensa que em 3 ou 4 meses um atleta de fisiculturismo sai de uma condição que já é boa para uma competição, né, de extremamente alto nível, com uma definição muscular muito elevada, com o abdômen trincado, essas coisas assim. E aí vai lá você que está com o percentual de gordura muito alto e acha que se começar hoje vai estar com o abdômen trincado lá no verão, daqui tipo 2 ou 3 meses. Então um equívoco muito grande é se dar prazos, se dar metas, datas que não são realistas com o que você tem disponível no momento. Tanto em questão de esforço, quanto também, né, de maturidade do corpo, de limitação do nosso corpo. Então pare 2 vezes antes de estipular metas e datas para você alcançar essas metas, porque muitas vezes você pode estar acabando se sabotando, beleza? Pare e pensa com o que realmente tu tem disponível no momento, quantas vezes você pode ir na academia, sabe quanto você pode se esforçar, se vai poder suplementar, não vai poder. Enfim, se compare, né, de certa forma também com outros resultados de outras pessoas e ver se realmente é uma coisa realista isso que você está buscando, beleza? Por exemplo, um atleta de fisiculturismo, ele não vai tentar se preparar em 4 semanas, porque ele sabe que não é realista para a rotina dele. Então, claro, você não é um atleta, então não precisa ter tanto essa paranoia. Mas uma recomendação muito boa é essa, beleza? Estipule datas e prazos extremamente realistas.
Outra coisa muito importante também de se levar em consideração quando a gente fala de realismo, né, de treinos realistas, é o cronograma de treino que você está fazendo. Você realmente está fazendo o que pode ser feito de fato na prática, na tua rotina? Por exemplo, se você treina 4 vezes na semana, não adianta, por exemplo, tentar fazer um grupamento muscular por dia, coisa que exigiria, por exemplo, 5 ou 6 treinos na semana, entende? A mesma coisa acontece com a duração dos treinos. Não adianta tentar fazer 10 exercícios no treino se tu só tem, sei lá, 45 minutos disponível, entende? Ou então tu só tem 1 hora e tu gostaria de fazer um aeróbico depois do treino ou algo assim, beleza? Então na hora de estipular quantos dias na semana tu vai treinar, quanto tempo você vai ficar na academia, na hora de selecionar até os exercícios, enfim, na hora de montar realmente o teu planejamento de treino, pense, né, se isso é realmente realista para a tua rotina. Lembra o seguinte, o ideal não é a mesma coisa que o possível, beleza? Então esquece isso que talvez tenha na tua cabeça, esse pensamento de que existe o treino ideal. Eu vi que o Mr. Olympia, o Phil Heath fazia esse treino e eu vou fazer exatamente igual. Não, beleza, ele faz esse treino porque é ideal para a rotina dele, mas o teu treino provavelmente é diferente, tá? O ideal é diferente para cada um, ok? Se tu só pode treinar 3 vezes na semana, o teu treino ideal é diferente de uma pessoa que só pode treinar 5 vezes na semana. Então não tem problema, tá, você treinar menos vezes na semana, assim como não tem problema se tu treina mais vezes na semana, tem mais tempo para treinar ou menos tempo, beleza? O importante é que a gente encaixe no nosso treinamento, na nossa rotina, coisas que realmente são cabíveis, porque dessa maneira a gente vai conseguir manter a consistência. Então não esqueça disso, tá? É você quem escolhe quantas vezes você vai treinar por semana e não o treino, tá? A rotina não vai ser encaixada no seu treinamento para que o treino dê certo. Não, é justamente o contrário, beleza? O treino que deve se encaixar na sua rotina e você vai fazer isso dar certo. Vamos dar um exemplo então para ficar um pouco mais claro. Vamos imaginar aí que você é, por exemplo, um pai de família ou então uma mãe de família que tem 2, 3 filhos, trabalha o dia inteiro e coisas assim. Imagina que se você treinar todos os dias na semana, vai fazer com que você fique menos tempo com seus filhos, menos tempo com seu parceiro, pode de repente dificultar porque vai ter que pagar uma babá ou então alguém vai ter que cuidar ou alguma coisa assim. Ver como isso pode prejudicar a tua rotina e por mais que tu vá, né, fazer tudo direitinho na primeira, segunda semana, a partir da terceira, quarta, depois de alguns meses tu já não vai conseguir sustentar aquela rotina, porque ela é uma rotina que não é muito viável, né, para a tua vida, não vai te distanciar de repente dos teus familiares, do teu parceiro e pode acabar te prejudicando em outras áreas da sua vida. Então não é interessante ficar forçando a barra achando que vai ter mais resultado dessa maneira, porque vai acabar naquele mesmo exemplo também que a gente já citou no começo do vídeo. A pessoa começa a treinar, depois desiste, começa a treinar e desiste. Então esqueça esse pensamento 880, beleza? Isso não existe dentro da musculação e na verdade não existe em nenhuma área da nossa vida. Não é porque você não pode treinar todos os dias que tu vai deixar de treinar, beleza? Tu pode treinar 2, 3, 4 vezes na semana, beleza? Tu deve treinar de acordo com o que você tem disponível, né, na sua rotina e o que é preferível para você. Ou seja, realmente, esqueça esse pensamento extremista, beleza? Não é 880, ok? Você pode ficar no meio termo e ainda assim ter ótimos resultados. Não seja essa pessoa que não vai se esforçar só porque não pode ser 100% perfeito, beleza? Porque o perfeito não existe, ele nunca vai existir. Não importa o quanto você busque, o quanto você tente, ele nunca vai existir, ok? Agora vamos então para o nosso segundo pilar, nosso segundo passo extremamente importante. O seu treino, ele é prazeroso? Quando a gente fala de prazer, não significa necessariamente aquele treino leve, aquele treino que, não sinto dor, não é desconfortável. Não tem nada a ver com o esforço que você imprime dentro do treino, beleza? Isso realmente tem que ser extremamente doloroso, extremamente sacrificante, muitas vezes tu não vai gostar, beleza? Mas eu estou me referindo a se você realmente ama o que você está fazendo. Porque pensa comigo, é muito mais fácil a gente ter sucesso em alguma coisa que a gente realmente ame. Então vou citar um exemplo bem bobo, tá? Mas que talvez faça sentido aí na sua cabeça. Se você é uma pessoa que treina musculação, e aí, sei lá, no treino de pernas você não gosta de fazer um equipamento lá em específico, ou por exemplo eu não gosto de fazer aquele hack machine, vou até colocar a imagem por aqui para vocês verem se identificam. Pelo simples fato que eu não me sinto confortável e eu sinto um desconforto no joelho, na verdade, quando eu faço aquele exercício. Não importa o ângulo, não importa o ajuste, não importa como eu faço, eu sempre fico, né, desconfortável com aquele exercício. E aí, se eu tiver aquele exercício no meu planejamento de treino, todos os dias que for treinar ele, eu já vou ir meio desmotivado, meio desanimado e não vou render a mesma coisa. E aí, se acontecer, por exemplo, desse treino cair numa sexta-feira, a chance de eu matar é muito alta. Então, claro que a gente tem que ter determinação, a gente tem que ter disciplina para continuar, mas ficar forçando um treino, forçando um exercício que não é prazeroso pra gente, nunca vai trazer bons resultados. Nós não somos robôs, a gente não precisa fazer sempre as coisas que a gente não gosta, beleza? Como eu falei também anteriormente, tá? O ideal é individual, então não é um exercício em específico que vai trazer mais resultados, ok? E, aliás, todo exercício dentro da musculação, dentro do treinamento, é substituível. Todos sem exceção, beleza? Seja porque tu tem uma lesão, seja porque tu não gosta, seja porque tu sente desconforto ou alguma coisa assim, ok? Sempre leve em consideração o prazer na hora de montar o seu planejamento de treino, porque se você monta um planejamento que você realmente gosta, você consegue, com certeza, ter muito mais adesão a esse planejamento. Pensa comigo o seguinte, se você se diverte realmente treinando, se você se diverte no treino,
consequentemente você vai gerar mais esforço. Isso é fato. Vai dizer que tu não tem um exercício favorito e quando tu faz ele tu consegue levantar mais carga, tu consegue treinar melhor, tu se dedica mais nele, né? Exatamente isso que acontece. E aí se você se esforça mais, se dedica mais nos treinos porque tu tá gostando daquilo, tu sente prazer, automaticamente tu vai ter mais resultado. E se você tem mais resultado, você consegue se olhar no espelho e ver diferença, você consegue de repente através de uma avaliação física, alguma coisa assim, automaticamente também você vai ter mais consistência, porque os resultados, né, geram mais motivação, vê que tu está fazendo as coisas certas, você se anima porque está vendo que está dando mudança e aí você vai continuar querendo fazer os treinos. Vamos voltar para aquele exemplo lá do homem ou da mulher que tem filhos, trabalha e tudo mais. Vamos imaginar então que eles estão fazendo, né, um treino que não é prazeroso para eles, beleza? O que vai acontecer? Já é difícil dele ir para aquele treino porque de repente não é viável na rotina dele, não é realista e tudo mais. E se não é prazeroso ainda, ele vai ficar muito estressado. Ele já vai começar a pensar negativamente antes mesmo de chegar na academia. Ah, hoje é aquele treino chato, hoje tem aquele exercício que eu não gosto, aquele exercício que eu sinto dor, desconforto, alguma coisa assim. O que vai gerando estresse e aí de repente ele fica muito estressado e quando chega em casa briga com a parceira, briga com os filhos, sabe, desconta a raiva e aí acaba que não consegue dormir bem por fatores emocionais. E aí se ele não dorme bem no outro dia, ele não rende bem no treino de novo, sabe? Aí de repente ele desconta na comida, tem um distúrbio alimentar ou alguma coisa assim. Então olha como por um simples motivo dele não ter gostado, né, não estar gostando do planejamento de treino, como pode afetar todos os resultados. Então, galera, não esqueçam disso, tá? Gostar do treino, se divertir com o que você está fazendo é essencial para os seus resultados, tá? Estou falando aqui exclusivamente do treinamento, tá? Mas, sério, isso aqui serve para a vida inteira, para tudo na nossa vida em todos os aspectos, beleza? E o terceiro pilar, então, na verdade, ele é uma junção dos dois anteriores, tá? Ele junta treino realista, treino prazeroso e vem então o treino flexível. Pois é, quando a gente fala de flexibilidade, a gente está muito acostumado a ouvir falar de dieta, né? Dieta flexível, onde a gente pode encaixar alimentos que gosta, poder trocar um alimento por outro e tudo mais. Como que funciona um treino flexível, Léo? E essa parte é onde eu vejo a galera mais errando e, consequentemente, é o que, na minha opinião, mais prejudica o pessoal a não ter consistência, ou seja, a ficar desistindo dos treinos, a não conseguir manter esse hábito de treinar, não conseguir manter os resultados. A flexibilidade está ligada à capacidade do teu programa de treino lidar com situações, digamos, inesperadas, com imprevistos, com incômodos, né, que vão aparecer, né, com certeza durante esse planejamento. Pensa comigo, se tu tem um projeto a longo prazo, né, tu pretende, sei lá, perder tantos quilos, alcançar tal físico, enfim, tu quer realmente treinar por muito tempo, né, que é o objetivo da grande maioria da galera, é natural que em algum momento, em algum dia específico, em alguma semana aconteça alguns imprevistos, seja no trabalho, seja na faculdade, como por exemplo uma semana de provas, onde tu fica muito estressado, ou no trabalho, de repente, que tu tenha que fazer uma carga horária maior naquela semana, ou naquele dia específico, que não tem como tu negar, ou então um filho, sei lá, se machucou, ou então até mesmo você ficou doente, né, e tem que fazer, de repente, um repouso, ou então tem que fazer uma cirurgia, alguma coisa assim. São coisas que realmente acontecem e que a gente não pode prever, mas o nosso programa de treino ele deve ser flexível para saber acomodar essas situações inesperadas. Para entender um pouco melhor, eu dividi aqui a flexibilidade em 3 situações, ok? A primeira delas é quando o estresse está muito alto, ou seja, quando realmente está uma rotina muito pesada no trabalho, ou nos estudos, ou então está com privações de sono, não está conseguindo dormir bem, está com quadros de insônia, brigou com a namorada, alguma coisa assim, enfim. Sabe aquela semana que tu está muito estressado, ou aquele dia que tu está muito estressado? Com certeza tu não vai ter o mesmo rendimento, a mesma performance no treinamento. Então o teu treino precisa ter flexibilidade para isso. De repente para te descansar um dia da semana, ou então fazer alguns treinos mais curtos para poder, né, dar uma relaxada depois e ir para casa mais cedo, alguma coisa assim, ou até mesmo para questão de rendimento mesmo, sabe? De repente tu teria que fazer um treino muito pesado naquele dia, mas tu está muito estressado, tá a cabeça longe e tal, e aí tu vai lá e faz um treino um pouco mais leve, mas que não prejudica os teus resultados, porque o teu treino permitiu fazer isso, porque ele tem flexibilidade. Outra coisa também que é muito importante é ter flexibilidade quando os teus níveis de energia estão mais altos ou mais baixos. Com certeza já deve ter acontecido aí contigo. Em algum dia específico, em alguma semana específica, tu estava sentindo muito bem, muito disposto, com mais força, ou então ao contrário, tu estava sentindo mais cansado, mais fadigado, de repente porque não dormiu bem, ou realmente tem ligação, por exemplo, com o estresse que eu comentei anteriormente, enfim, né, níveis de energia alterados, beleza? O seu programa de treino tem que ter flexibilidade para que você consiga lidar com o treino de acordo com os seus níveis de energia. Então, se tem uma semana, um dia específico que tu está se sentindo melhor, mais disposto, tu pode sim aumentar as cargas, de repente diminuir um pouco as repetições, ou fazer um treino mais longo, enfim, se esforçar um pouco mais, porque tu tem energia ali sobrando e tu quer fazer isso, tem mais animação, mais empolgação.
Agora, se você está com níveis de energia mais baixo, porque de repente dormiu mal, alguma coisa assim, e não está tão bem disposto, naquele dia tu pode tranquilamente de repente fazer um dia de descanso, ou então treinar um pouco mais leve em questão de carga, por exemplo, e aumentar um pouco as repetições, fazer um treino um pouco diferente, sabe, adaptar de acordo realmente com como você está se sentindo. É muito, muito importante que você faça isso para os seus resultados e principalmente manter a consistência no treino. Porque pensa comigo, se tu tem essa cabeça de que, independente de como eu tô, independente do meu humor, independente da minha energia, eu vou fazer sempre o mesmo treino pesado e coisas assim, vai chegar um ponto que tu não vai conseguir, tu não vai render. O nosso corpo não é uma máquina, como eu já disse, a gente não é um robô, e aí tu vai se frustrar, tu vai ficar, né, realmente muito frustrado, muito decepcionado, muito desmotivado com isso e talvez até acabe desistindo do planejamento de treino. E aí novamente vai virar aquele ciclo, né, aquela bola de neve, e não consegue voltar a treinar, ou fica indo e voltando, mas na verdade era só simplesmente ter adaptado o teu treino com uma certa flexibilidade de acordo com como você está se sentindo. Outra situação que eu acho bem importante a gente aplicar a flexibilidade no treino é, por exemplo, quando a gente tem uma viagem, ou alguma comemoração, enfim, alguma coisa que vai fazer com que a gente não tenha a rotina que a gente está acostumado a ter. Por exemplo, tu vai viajar numa quarta e vai voltar só na outra quarta-feira, e aí você normalmente treina de segunda a sexta. Pensa comigo, se você só treinar segunda e terça, os outros 3 dias que tu treinaria, o que tu vai fazer? E aí quando tu voltar no outro dia, tu vai treinar quinta e sexta. O que vai acontecer com os outros treinos? Não pode simplesmente só deixar assim pro ar, tá? Na verdade, tu até pode. De certa forma, isso seria uma flexibilidade. Mas tu poderia, por exemplo, juntar os treinos, sabe? Fazer alguns exercícios combinados. Ou, de repente, fazer uma rotina de manhã e a outra à noite para poder, né, otimizar esses dias que tu vai ter disponível e não fazer com que você perca esses treinos na semana. Enfim, é importante que tu tenha flexibilidade, tá? Se tu tem esse pensamento de que, não tenho o que fazer, o meu treino é esse aí, segunda eu treino isso, terça eu treino isso, quarta é perna, quinta é ombro, coisas assim, você nunca vai conseguir manter a consistência, porque novamente vai acontecer aquilo que eu já falei, vai acabar se frustrando porque não está conseguindo realizar o treino, porque não está conseguindo ter resultados, né, porque obviamente não está conseguindo manter os treinos, e aí tu vai ficar nessa bola de neve infinita aí. Então, resumindo, esses aí são os 3 pilares, as 3 coisas mais importantes que você deve considerar na hora de montar o seu planejamento, porque com certeza vão ser o diferencial para te manter a consistência ou não nos treinos. E sem a consistência, né, sem a adesão ao planejamento, tu nunca vai conseguir ter resultados. Não importa o treino que você faça, não importa o quão ideal é o treino, né, se o Mr. Olympia faz aquele treino, ou sei lá, a Musa Fitness faz aquele treino, nunca vai dar certo em você, caso você não tenha consistência no planejamento, beleza? Então, recapitulando, quais que são esses pilares, né, que a gente chama de RPF? Realista, prazeroso e flexível, ok? Lembrando o seguinte, todos esses 3 pilares que eu falei, eles requerem muito, né, autoconhecimento, muito autocontrole para você aplicar na sua rotina. Porque, por exemplo, é uma linha muito tênue entre não treinar porque de repente não é realista na tua rotina, ou então por algum imprevisto e aí tu, né, encaixou com uma certa flexibilidade de descanso, alguma coisa assim, ou então não está treinando por preguiça, por desmotivação, algo assim, tá? Então realmente requer que você se conheça um pouco mais, se controle um pouco mais para não acabar se sabotando, ok? Mas essas foram minhas dicas de hoje, tá? Monte o treinamento de acordo com todo esse passo a passo aí que eu mostrei, todos esses conceitos, todas essas dicas aí que eu coloquei para vocês, tá? Monta então o treino de acordo com um prazo que vocês acham que realmente vão conseguir cumprir, de acordo com os dias da semana que você acha que realmente vai conseguir treinar, não vai ser uma coisa muito sacrificante para ti, que vai te prejudicar a adesão a longo prazo. Faça um treino prazeroso, com exercícios que, tudo bem, não precisa ser aqueles exercícios que você ame, mas que você pelo menos goste, tá? E não odeie, porque isso com certeza vai fazer com que você não se dedique aos treinos. Então tenha prazer, né, durante o processo, se divirta, que vai gerar mais esforço, mais resultados, mais consistência e também tenha certa flexibilidade, né, para quando você estiver estressado, ou com mais ou com menos energia, ou se tiver que tirar, por exemplo, umas férias e viajar a serviço, ou então realmente por lazer, com a família, alguma coisa assim, beleza? Enfim, apliquem o RPF na rotina de vocês, que eu tenho certeza absoluta que vocês nunca mais vão ficar indo e parando nos treinos, beleza? É o que eu aplico comigo, o que eu aplico com meus alunos e dá muito certo, beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, não esquece de deixar um like aí embaixo, deixa um comentário também, tá? Que é muito importante esse feedback, e compartilhe com seu amigo que com certeza vai gostar muito dessa informação. É isso então, valeu!